gente! Bom dia, família, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós estamos bem, graças a Deus. Eu tive que vir aqui um pouco mais distante de casa, é por isso que eu comecei a gravar um vídeo. Acontece, a gente não tá mais gravando tanto, porque a gente não tá mais passeando tanto também. Claro que é um mês atrás não, mas semana passada, quase um pouco mais de um mês, só chovia aqui, gente. Só chovia, então não tinha meio que como sair. E outra que tem tanto dinheiro pra ficar passeando, né? Porque agora eu não trabalho mais em fábrica, eu tô trabalhando por conta, então tem dias que dá mais dinheiro, tem dias que dá menos, então, né, a gente tem que meio que ficar controlando isso daí. Outra que tava chovendo muito que a gente não saía, né? Resolvi começar a gravar aqui no carro já, porque o caminho que eu tenho é longo, tenho bastante tempo pra conversar aqui com vocês. Deixa eu contar pra vocês um pouquinho da nossa experiência desse um ano morando aqui em Portugal. Agora a gente já tá um ano e 3 meses, mais ou menos. O Paulo não tá junto pra contar? Não tá, gente. Mesmo porque vocês sabem que o menino é tímido e ele não gosta muito de ficar aparecendo aqui, né? Aparece muito pouco e não gosta muito de aparecer. Enfim, a gente chegou aqui em setembro do ano passado, né? Em setembro de 2022. Estamos aqui há mais de um ano. Quando a gente chegou, a nossa intenção foi de ficar mais perto de um grande centro, que no caso seria Lisboa. Porque meu irmão mora lá, então a gente pensou, vamos ficar perto dele, né? Porque aqui também, nos grandes centros, sempre tem mais opção de emprego, mais oportunidades de emprego. Então, certeza que nunca ia faltar nenhum emprego pra gente, né? A gente já tinha até achado meio que um apartamento lá, que ia ser liberado pra gente no final do mês. E a gente foi dar entrada nos documentos. Porém, todavia, entretanto, estava muito difícil para conseguir tirar os documentos básicos, que seria o nosso CPF, o número de identidade, né? Aqui é o NIS e o NIF. A gente não estava conseguindo. Tinha muita gente. Então, eles estavam agendando só para dezembro para fazer. Aí não tinha condição, né? Conversando com um casal de amigos nossos que também mora aqui em Portugal, que a gente conheceu lá no Brasil ainda, eles moravam aqui em Tondela. Aí, como é que é pra tirar o número aí, né? Ele falou, aí no dia, vem aqui, a gente já faz já. Aí, beleza, foi o que a gente fez. A gente veio pra Tondela, tiramos 2 dias pra vir pra Tondela, viemos aqui em Tondela e fizemos o nosso NIS e o NIF. E nos apaixonamos pela cidade. E outra que, para as crianças aqui, é muito melhor. A gente chegou a essa conclusão mesmo, né? Que a cidade aqui é super parecida com a cidade que a gente já morava no Brasil, super tranquila, super pertinho as coisas, sabe? Tem mercado perto, a escola é perto, é tudo perto da onde a gente mora, tá? Tem lugares aqui, obviamente, que são mais longes, né? Que nem esse que eu tô agora. O mercado, por exemplo, é longe. Uns 20 minutos, mais ou menos. Mas a nossa casa não, é tudo muito perto. Muito perto. E era já o que a gente já estava habituado, né? Ou seja, pra gente foi muito bom. E pras crianças, melhor ainda. Porque imagino que, mesmo que a gente não ia morar no centro de Lisboa, a gente ia morar ao redor, mas é muito movimento, sabe? É muito estressante, eu acho. Nunca morei em cidade grande, então eu não posso meio que opinar sobre isso. Mas do pouco que a gente já passeou por Lisboa, era muito estressante. Sem criança, ok, mas com criança eu achava muito estressante passar por aquela situação de metrô, autocarro, essas coisas assim com as crianças, sabe? Então a gente realmente pensou que aqui ia ser melhor e tá sendo muito bom. Então a gente ficou 15 dias lá em Lisboa, a gente fez os documentos aqui, voltamos pra lá, ficamos o restinho do nosso Airbnb que já estava pago, e até para aproveitar um pouco mais o meu irmão e da minha cunhada que estavam morando lá, então morando lá. Enfim, passados os 15 dias a gente veio pra cá. E esse nosso amigo que nos ajudou com os documentos, nos ajudou achando um apartamento que também ia ficar vago no fim do mês de setembro.
E daí a gente veio pra cá, a gente ficou uns 2 ou 3 dias num hotel, não lembro quanto tempo. Mas daí esse amigo disse, não, fica aqui em casa, beleza. Ficamos na casa dele até o apartamento ficar pronto. Nesse meio tempo, o Paulo já começou a trabalhar numa empresa aqui, que até paga um pouco a mais que o salário mínimo, mas o trabalho aqui é bem... não dá pra falar a palavra, mas é um trabalho assim bem... é um estágio pro inferno. Acreditem. Tanto que meu marido ficou lá nem um mês, tá? Ele não ficou. E daí, depois que ele começou, eu comecei a trabalhar em outubro. Logo no começo de outubro, no início de outubro, eu já comecei a trabalhar numa fábrica também, no turno comercial, né? O Paulo trabalhava turno rotatório, que eles falam aqui. Uma semana tu trabalha de manhã, uma tarde, uma noite, daí vai girando, sabe? Uma de manhã, uma tarde, uma noite, uma de manhã, uma tarde, uma noite. Sempre vai girando assim as semanas. E isso pra ele tava se tornando, além de a fábrica ser muito pesado, muito difícil o trabalho, tava ruim essa rotatividade, assim, né? Eu conseguia levar e buscar as crianças sem nenhum problema na escola, por conta do horário. Foi bem tranquilo. E quando eu comecei a trabalhar, a gente ainda não estava no nosso apartamento, né? Que ia ficar vago no final de setembro. Em outubro eu comecei a trabalhar e o nosso apartamento ainda não estava vago. E ele não vagou no final do mês, como eu tinha falado, não vagou nem no final do mês de outubro. Foi vagar só em dezembro, se eu não me engano. Mas nesse meio tempo a gente achou essa casa que a gente tá morando hoje. Graças a Deus, assim, foi muito bênção de Deus mesmo. Se não fosse Deus, a gente não teria encontrado essa casa, um preço muito bom, uma ótima localização. Casa não é apartamento, porque quem tem criança sabe como é que é morar em apartamento. Quer dizer, se já morou em apartamento, sabe como é que é, né? Eu tenho 3, né, gente? Eles fazem um bocadinho de barulho. Aí eu comecei a trabalhar na empresa, eu não vou lembrar exatamente quanto tempo eu fiquei, mas eu fiquei uns 8 meses, 9 meses, mais ou menos. Não sei, ó, pensa comigo. Eu comecei em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu fiquei 7 a 8 meses lá. E daí o Paulo, logo depois que eu comecei, um mês depois mais ou menos, ele começou na mesma empresa que eu. Das 6 às 2 e eu no horário comercial. Então pra nós tava ótimo, né? Tava dando bem certo assim. O trabalho lá não era assim simples e leve. Não, ele era um trabalho cansativo pro Paulo mais ainda. Além de ser cansativo, era um trabalho mais braçal, mais pesado, né? Pra mim que era mais tranquilo assim. A gente ficou trabalhando até lá até então, né? Eu saí ali no mês de junho, mais ou menos, se eu não me engano, porque foi ali quando as crianças entraram em férias, eu tive que sair, porque eles iam ficar em férias 3 meses, ficam aqui no verão 3 meses. E eu não tinha com quem deixar, o Paulo trabalhava das 6 às 2, como é que eu ia fazer nesse período ali da manhã com as crianças? A gente não tinha muita opção. Aí surgiu a oportunidade pra mim, acredito que foi meio que de Deus também, de eu voltar a trabalhar como manicure. Eu comecei a trabalhar lá e o Paulo estava trabalhando ali. E ele faz o jardim da dona da nossa casa, que é a nossa vizinha. Ele faz o jardim para ela à tarde, né? Depois que eu comecei a trabalhar ali como manicure, o Paulo resolveu procurar outro trabalho mais perto de casa. Tá lá, tá trabalhando lá, que é na empresa da nossa vizinha, da dona da nossa casa. Ela tem uma empresa de peixe aqui e ele foi trabalhar lá. Só que o problema lá é o horário também. Ele trabalha no turno da noite. E pra piorar, começa às 7 da noite e vai até às 4 da manhã do outro dia. Às vezes até passa um pouquinho, porque eles têm que terminar, tipo, a carga, né? Então, às vezes passa das 4, às vezes é 4h30, às vezes das 5. Já teve dias que ele trabalhou até às 6, então depende muito. No geral, é das 7 até às 4, né? Eu não gosto muito desse horário, confesso, porque de noite ele não tá em casa. Pra mim, não vi vantagem, né? Mas enfim, daí ele chega em casa, dorme amanhã e de tarde ele vai pro jardim, trabalha no jardim como ele trabalhava antes. E tá sendo assim. Contei pra vocês
resumidamente, acredito que não tão resumidamente, porque acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas a nossa trajetória aqui desse um ano. Hoje eu tô trabalhando no salão, o Paulo tá trabalhando na fábrica de peixe e no jardim. Por quê? Nós somos uma família de 5 pessoas, tá, gente? É eu, meu marido e 3 crianças. O salário que ele ganha em empresa vai todo em despesas fixas. Aluguel, telefone, internet, água, luz e o carro, que a gente paga o carro, né? O nosso carro é financiado, então a gente paga ele mensalmente. É aí que eu queria chegar. Para uma família morar aqui, os dois têm que trabalhar. Não tem, assim, na nossa realidade, tá, gente? Talvez tem pessoas que consigam fazer isso e ok. Mas na nossa realidade, no estilo de vida que a gente tem, um trabalhando é pouco, porque um trabalhando só paga as contas da casa. Tem que ter alguém a mais pra gente comer, né? Ou seja, eu trabalhava antes em fábrica, então eu ganhava um salário mínimo também, dava pra comer e ainda pra passear. Agora que eu não tô em fábrica, eu ainda não tô tirando um salário mínimo limpo por mês ali. Então não dá pra gente sair tanto, a gente tem que meio que ter algumas economias ali, mas eu posso levar e buscar as crianças na escola. Se tem greve e eles não têm aula, eu posso ficar em casa com eles. Se tem um dia que eu não tenho cliente, eu posso sair mais cedo ou vir mais tarde, sabe? Tenho essas vantagens com o meu horário, porém eu não ganho tanto quanto se fosse trabalhar numa fábrica. Ainda, né, gente? Porque daqui a pouco minha agenda vai estar bombando também. Se Deus quiser. Então é isso, sabe? Mercado. A gente tem uma média de gasto assim, de 400 a 500 euros por mês, tá? Depende, tudo depende. Às vezes é menos, às vezes é mais. Depende do que a gente inventa pra comer. A gente gosta muito de fazer. Tem final de semana que a gente faz pizza, tem final de semana que a gente faz hambúrguer, churrasquinho, né? Que todo brasileiro quer. Então, essas coisas são um pouco mais caras do que aquela alimentação básica do dia a dia, entendeu? Então, a gente acaba gastando mais por conta disso. A gente sempre gosta de dar uns passeios, então sempre leva alguma coisinha para fazer um piquenique, entendeu? Então, querendo ou não, a gente gasta um pouquinho mais no mercado do que se só comesse em casa certinho, bonitinho a refeição básica. A gente tem um gasto ali por mês também com o lanche das crianças, que querendo ou não a gente nunca conta isso, mas tem que contar, né? Porque a gente paga por mês mais ou menos, tá? Uns 30 euros por criança para a escola, ou seja, ele vai uns 90 euros só para a escola de alimentação. De almoço, eles têm que levar ainda o lanche, ou seja, a gente ainda tem o gasto com o lanche de mercado ali junto. O mercado que eu falo ali de 400 a 500 euros, isso é com produto de limpeza e higiene pessoal também, tá, gente? Não é só comida. Envolve limpeza, higiene pessoal e o lanche das crianças. Porque eles têm que levar todo dia um suco, um iogurte, tem que levar um sanduíche ou, né, ou um bolinho, alguma coisa para comer, umas bolachinhas, porque eles têm o lanche da manhã e o lanche da tarde. São 2 lanches que eles têm, porque aqui o período da escola pública é integral, então eles têm que ter 2 lanches, um para de manhã e um para de tarde. Então, assim, e o que a gente tá achando até agora? Para nós, a gente tá gostando. As crianças se adaptaram super bem mesmo. Tanto com a alimentação não é assim 100%, né? Tem ainda algumas coisinhas que eles não gostam muito, como peixe, por exemplo, eles não são assim muito chegados no peixe. E aqui come-se muito peixe. E aqui come-se todo dia sopa no almoço, né? Eles sempre têm de entrada uma sopinha e eles não curtem muito. E a sopa é bem diferente da nossa, é meio que só um caldo, sabe? Não é sopa com legumes e carne, como é a nossa no Brasil. Aqui é só um caldo, é diferente. Eu gosto, não tenho problema com isso, mas as crianças não gostam muito, mas comem, estão super adaptadas com isso. Não é uma coisa assim que, ai meu Deus, mãe, não aguento mais ir pra escola porque a comida é ruim. Não, eles comem, se adaptaram à comida, se adaptaram ao sistema, né, que fica o dia inteiro na escola. Antes eles ficavam só 4 horas, agora eles ficam mais.
Então se adaptaram super bem a isso, a língua eles entendem, só quando é uma pessoa que fala muito rápido, que às vezes eles não entendem, mas na escola, até então, pelo que eu tô acompanhando, eles se adaptaram super bem. Já falam até algumas palavras daqui, eles usam muito, né? Na escola eles falam o português daqui, eu já vi. Eles não falam com a gente em casa porque são acostumados a falar o português do Brasil, né? Bem bonitinho, bem certinho, até engraçado de ver, porque para nós é um pouquinho estranho ver eles falando outra língua assim, né? Mas é muito legal. Estão super adaptados as crianças, já tem amigos, sabe? A adaptação das crianças, eu diria que foi praticamente 99%. A nossa, que no começo foi mais difícil, o trabalho, porque aqui como tu chega imigrante, não tem um trabalho no escritório para ti, por exemplo, tem que começar em chão de fábrica, né? Então o trabalho foi pesado para mim, principalmente no começo, foi muito difícil, assim. O primeiro mês eu confesso para vocês que eu chegava em casa morta. Mas sabe o que é morta? Morta de cansada, gente, vocês não têm noção. Eu chegava muito podre e pensava, juro pra vocês que eu pensava, o que eu fui fazer da minha vida? Eu pensava mesmo, tá? Não é brincadeira. Pro Paulo foi um pouco difícil também, porque ele sempre teve um serviço mais leve lá no Brasil, né? Mas pelo fato dele ser homem, acredito eu, ter um pouco mais de força para ele aguentou mais que eu. Mas é bem cansativo, eu vejo que é bem cansativo para ele. Pra mim agora tá tranquilo porque eu tô no salão. Mas o Paulo, como ainda tá em fábrica, tá bem cansativo. Bom, gente, vocês vê que o bicho emagreceu, né? Ele emagreceu mais de 20 quilos, tá? Mais de 20 quilos. Claro que ele não tá mais comendo tanto quanto antes ele comia, né? Ele prefere dormir do que comer. O trabalho aqui é pesado, de fábrica, é muito pesado, não é fácil. E eles, assim, eles exigem o serviço máximo e o salário é mínimo. Mas, tudo bem. Os portugueses aqui trabalham, então se eles trabalham e conseguem, por que a gente não conseguiria, né? Eu me adaptei super bem. E falando pelo Paulo, assim, ele não gosta do frio, ele não se adaptou muito com o frio. A chuva ninguém se adaptou, né? Porque aqui todo outono chove. Todo outono chove. E chove assim, gente, não é tipo dá sol durante o dia e chove à noite. Não, é chove o dia inteiro durante vários dias. É um saco. Mas tudo bem, passamos por essa fase já. Mas o Paulo não se adaptou tanto ao frio, ele não gosta do frio, ele gosta do verão, ele é do calor. Então pra ele essa adaptação ainda é mais difícil, né? Eu com o frio ok, beleza. Aqui mesmo eu vim sentir frio, tá? Porque eu sou uma pessoa muito calorenta, então o frio pra mim no Brasil tava ok. Não era uma coisa assim, meu Deus, que frio. Era ok. Pro Paulo já não, ele já sente muito mais frio que eu, então ele não gosta do frio, porque tem que ficar botando casaco, tem que ficar se encasacando e ele não gosta. A gente sente aqui que as coisas aumentaram, sim, um pouco de preço, não é uma coisa assim absurda, mas aumentaram, não é tudo tão barato. O que eu vejo e o que eu acho é que, assim, ó, se for comparar, sem converter, tá? Salário mínimo daqui com salário mínimo do Brasil, é quase meio que elas por elas. O que eu sinto de diferente é nas coisas grandes. Por exemplo, a gente pagou 400 euros numa máquina de lavar. E lá no Brasil, uma máquina parecida com essa, a gente pagou 4 mil reais. Mais ou menos, tá? Eu não lembro exatamente o valor, mas que fosse 3 mil reais. Tipo, tu tem que ter muitos salários para comprar uma coisa nesse tipo, entendeu? E aqui tu consegue comprar coisas maiores com mais facilidade. O carro a gente comprou financiado sem nenhum valor de entrada. Ele é financiado 100%. A gente paga 190 euros por mês de carro. Então, assim, é alto pro nosso salário? É alto. A gente, né, vindo do Brasil, a gente pode pensar, só 190 por mês é barato. Mas é alto. Claro que no Brasil
esse carro aqui, eu imagino que a gente ia pagar, não sei como é que tá hoje, tá, gente? Mas eu imagino que ia beirar uns 1.000 € a parcela, se fosse financiado 100%. Então, eu acho que essas coisas assim, que são muito vantagens aqui para nós, que vale a pena, que é bom, sabe? Que as coisas grandes são mais fáceis de adquirir aqui porque tem um preço menor. Mercado, escola, essas coisas assim, eu acho que é meio que elas por elas, sabe? Tipo, o mercado, as coisas já estão mais caras do que era. Então tem coisas assim que eu não vejo que muda muito assim. Quem ganha salário mínimo paga aluguel, é aquela coisa, um tem que pagar, um trabalha só para pagar conta e o outro para viver. Eu acho que é muito parecido com o do Brasil. Enfim, se eu tiver errada, me corrijam, por favor. Uma outra vantagem que a gente sente e vê aqui são os passeios. Por exemplo, para tu ir para a capital, é 3 horas. Tu pode ir de carro, passa o dia lá e volta. Dá para fazer. A gente nunca fez isso até hoje. A gente vai até Porto, que não é capital, mas é aqui perto, é 1 hora de viagem, 1 hora e meia no máximo. Então dá para fazer esse bate e volta em Porto. Mas se a gente quisesse ir para Lisboa, também daria. A gente não faz porque precisa de dinheiro também para isso, né? Não basta ter só o carro, precisa ter o combustível, paga-se pedágio, né? E essas cidades turísticas são um pouquinho mais caras, tu vai comer fora, essas coisas assim. E como é mais longe, são 6 horas dentro de um carro, então a gente acaba não optando muito por esse passeio por causa das crianças, né? Mas é possível, as viagens para outro país, se for de avião, a passagem de avião é barata. É caro, tipo, a estadia é mais caro, né? Comer, tem alguns países que a comida é mais caro, mas assim, é mais possível realizar esses sonhos do que no Brasil. Porque viagens para dentro do próprio Brasil eram muito caras. Tanto que às vezes a gente até falava assim, nossa, a passagem para fora é mais barato do que passagem para dentro, ou é o mesmo preço, tipo, né? Claro que gastar fora é muito mais caro do que gastar dentro do Brasil, né? Mas a gente fazia essa comparação, entende? Que a gasolina aqui é barata, isso é muito mais barato comparado com o Brasil, para fazer mais passeios, sabe? É mais possível essas questões assim. Se a gente voltaria pro Brasil, não. A gente vai voltar, obviamente, para passear. Mas hoje a gente não pensa em voltar. Muito pelo contrário, a gente pensa em ter essa experiência de novo e migrar de novo para outro país. A gente pensa sim, muito seriamente nisso. Claro que isso não é uma coisa para agora, nem para esse ano, nem para ano que vem, eu acho, né? Mas se um dia for para ser, vai ser, e a gente vai sim. A gente tem essa vontade de talvez morar em outros países. Até já conversamos com as crianças sobre isso, para eles ter essa mente aberta também, porque eles ainda, no começo principalmente, tinham aquela mente assim, não, vamos voltar para casa. Tipo, não, a nossa casa é aqui agora. Agora eles têm isso, não, a nossa casa é aqui. Daí, às vezes, até eles falam assim, vamos lá no Brasil visitar, depois a gente volta para casa, entendeu? Então, aqui eles já se sentem em casa, num contexto geral. Tem os pós e tem os contras. Como todo país, gente. No Brasil não era 1000 maravilhas. Aqui também não é, tá? Preconceito. Se eu passei por alguma situação de preconceito, eu não percebi, não vi. Acredito que não. O Paulo, acho que não também. Ele nunca comentou comigo que sofreu nenhum tipo de preconceito. Eu vejo que tem algumas pessoas que não gostam muito, assim, de imigrantes. São poucas, mas existem. Aqui nessa cidade que a gente tá, tem muitos imigrantes também portugueses que imigraram para Luxemburgo ou para França, para outros países aqui da Europa. Eles têm essa cultura aqui também de imigrar para outro país. Então, só que a diferença deles, ou pelo menos deles com a gente, tá? É que quando eles se aposentam, eles voltam para a cidade deles, né? Muitos já voltaram para cá. E essas pessoas que já foram imigrantes um dia, elas são muito legais, sabe? Elas entendem muito e são muito simpáticas, são muito queridas, nos tratam super bem, porque elas já foram como a gente, entendeu? Então, eu posso dizer assim que acredito que a gente nunca passou assim por uma situação de preconceito.
Uma coisa só que eu vejo muito é que a maioria acha que a gente veio para cá por causa da segurança. Só que no caso da minha família não foi esse, porque a cidade que a gente morava era exatamente como essa, tinha segurança, a saúde pública funcionava, a escola pública era excelente em Pomerode, a escola pública é muito boa. Então assim, a gente não tinha do que reclamar de Pomerode, a gente quis essa experiência de viver fora, de morar em outro país, de dar essa experiência para as crianças. Então, a nossa situação foge um pouquinho de quem veio de uma cidade grande como São Paulo, por exemplo, fugindo da violência mesmo, né? Então, na nossa situação, não foi essa. Enfim, eu resumi bem resumido, tá? A nossa história até aqui. Não trouxe valores porque eu não vejo que tem necessidade. Ai, quanto vocês trouxeram? Porque isso depende muito de família para família, depende muito da cidade que tu vai ficar, depende muito de tudo. Uma coisa, o arrendamento. Cada dia que passa aumenta, tá? Parece que cada dia que passa a gente tem essa impressão de que tá aumentando os valores, cada dia que passa tá mais difícil de encontrar uma casa boa para morar, com preço legal, ou uma casa perto dos lugares, às vezes tu até acha, mas é longe. Então, assim, essas coisas assim que são diferentes, né? Mas a gente já tá 1 ano nessa casa e estamos gostando. Acho que o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É um resuminho aí pra vocês, tá bem? E um beijo até o próximo vídeo, tá? Tchau!